Faturamento é ego. Resultado é o que faz a diferença no seu negócio. Algumas literaturas costumam falar que o dinheiro mais barato que a sua empresa pode pegar é o capital de terceiros, ou seja, capital de fornecedores e capital de bancos. Eu concordo. Esse dinheiro, dependendo da análise, ele é mais barato que o dinheiro dos sócios, visando que, se você tem um problema na sua empresa e pede o seu capital, você está perdendo o seu negócio, você está perdendo o seu capital e é muito mais complexo. Considerando que a sua empresa tem uma personalidade jurídica diferente de você, quando ela tem um problema, esse capital aqui é o capital dela, o capital do banco, então o risco é muito menor. Eu concordo, realmente, o capital de terceiro é mais barato do que o capital dos sócios, mas tem que ser bem utilizado. E eu acredito que no Brasil, a maioria dos empresários não sabe utilizar tão bem. E esse assunto surgiu aqui no canal por um motivo simples. Muita gente veio me questionar sobre a minha posição sobre a falência, a abertura de processo de recuperação judicial da Sofrock, a empresa que é dona dos direitos, detentora dos direitos da TGI, Subway e do Starbucks aqui no Brasil. Pelo menos essas três marcas famosas que ela detém o direito de explorar aqui no Brasil. Ou seja, uma empresa focada no ramo alimentício. O que eu quero trazer para vocês aqui hoje nesse vídeo é que o crescimento alavancado por capital de terceiros, quando não bem planejado, que talvez seja o caso deles, pode levar o seu negócio à falência. Então, para te mostrar melhor isso aqui, como que essa falência, como que esse risco acontece, eu vou te mostrar na prática. Aqui, no modelo de DRE que a gente usa nas empresas que a gente gerencia aqui na ProEstado ou na Resultado em Foco. Como sempre, a pauta aqui no canal, vocês já sabem, é gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. Eu vou mostrar de forma bem prática essa questão da viabilidade do negócio quando o assunto é captação de dinheiro de terceiros para crescimento, para operacionalização. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma DRE bem simples, só para a gente poder dar uma acompanhada. O que acontece? Eu simulei um cenário aqui, imagina uma empresa, um negócio, que ele tem aqui R$500 mil de faturamento. Faturamento razoável, 6 milhões por ano ali, basicamente. Esse negócio paga uma carga tributária de 15% efetiva. Eu estou pensando aqui quase numa empresa do Simples Nacional, uma empresa do lucro presumido, ali mais estruturada, só para a gente ter uma ideia. Então ela tem uma carga efetiva aqui de 15% tributária. Ou seja, o que sobra para o gestor, para o dono da empresa, para o gerente, quem toca o negócio, fazer gestão, são 425 mil. É esse o dinheiro que ele tem para fazer o negócio funcionar e ainda dar lucro. Coloquei aqui um percentual de 35% de custo de mercadoria vendida. Se você tem alguma noção sobre o mercado de alimentação, restaurante e coisas do tipo, você sabe que 35% já está no limite. Um negócio que tem mais, um negócio do ramo alimentício que tem mais do que 35% de custo de mercadoria, tem que ser um negócio que gira muito e com muita facilidade. Normalmente eu não gosto de números mágicos, mas esse é um número que pelo menos norteia bem os clientes. Então, 35% de custo coloquei aqui, sobre a receita bruta, para a gente poder ter uma ideia, 175 mil de custo. Parece pouco, né? Mas olha para você ver, dos 500 mil, agora só tem 250 para o dono da empresa, para o gestor fazer negócio. Coloquei aqui uma empresa de 500 mil, ali talvez, vamos pensar que fosse um restaurante, hora extra, aluguel dentro de um shopping, estrutura, pessoas, gastos, energia, tudo aquilo ali, eu estou considerando em torno de 150 mil reais. Ou seja, isso aqui representa basicamente 30% do negócio. Ou seja, eu gasto 30% com a minha operação, com minhas despesas operacionais. Coloquei aqui uma despesa administrativa, que é uma outra sede, ou talvez para o labore dos sócios, salários, RH, aquela estrutura toda que a gente sabe que existe num negócio desse porte. Estou colocando aqui em torno de 100 mil. Resultado operacional, praticamente zero. Ou seja, já gastou todo o dinheiro que a empresa tinha para fazer gestão. Vamos colocar que esse cara vamos tirar isso aqui como despesa administrativa, vamos colocar isso aqui como juros, despesas financeiras. Vamos colocar que tem um capital que foi solicitado por um banco, capital de terceiros, e que a gente está pagando em torno de 10 mil reais de juros, 2% só da minha receita bruta. Me sobram menos 10 mil, e aqui eu tenho 20 mil reais de amortização. E aqui está o segredo. Às vezes o negócio até paga os juros, e aqui tem uma certa rentabilidade,
Mas quando eu coloco amortização, o negócio já não consegue pagar. O que seria uma amortização aqui de 30 mil reais? Eu deixei até pronto aqui. Se eu pego 600 mil reais no banco em 24 vezes a uma taxa de 2%, eu vou pagar 31 mil reais, praticamente 32 mil reais por mês. Com uma amortização, pegando num cenário médio, de 25 mil reais. Então eu coloquei até um pouco abaixo ali. Então esse é o cenário que, por exemplo, eu tenho com uma empresa. O que eu posso optar? Ou o que os empresários pensam? Olha, eu tenho uma unidade, ela está me faturando 500 mil. Eu tenho custo fixo, eu tenho despesa. Eu estou fechando ali um pouco negativo, mas se eu captar um empréstimo e for para o mercado e montar uma nova unidade e começar a vender mais, eu vou conseguir chegar no ponto de equilíbrio e já começar a lucrar. Aí eu fui lá e coloquei esse cenário, com 2 filiais, 2 unidades. Porém, o que eu pensei? Essa segunda unidade não vai vender o mesmo tanto que a primeira. Então eu coloquei ela vendendo 80%, sendo gentil. Porque se eu colocar essa unidade e começa vendendo 70%, tem a mesma carga tributária de 15%, sobra 297 mil. Tem 35% de custo de vendas, 122 mil, me sobram 175. Eu já estou 75 mil abaixo da outra unidade. Minha despesa operacional, eu coloquei 150 mil, aqui seria a mesma despesa operacional. Despesa administrativa, eu já falei, olha, não, então essa loja vai ter uma despesa administrativa menor, ela vai compartilhar com a sede, talvez vai contratar poucas pessoas ali, 20 mil reais de despesa administrativa só. Me sobram 5 mil. Quando eu pago 10 mil de despesas administrativas, que aqui eu chamei de despesa financeira, no outro, né? Que eu pago de despesas financeiras, seria juros, né, do empréstimo que eu mostrei para vocês. Então, quando a gente entra aqui, sobrou 5 mil reais de margem de receita no final da operação. Aqui a gente tem a despesa financeira, né, que eu tinha falado. Como eu tive que abrir uma outra unidade, eu considerei que eu peguei o mesmo empréstimo. Então agora, eu já sou uma empresa que antes eu faturava 500 mil, sou uma empresa que fatura 850 mil. Então, um crescimento significativo. Se você pega aqui e faz uma análise, então, 350 mil mais 500 mil dividido pelos 500 do passado, pô, menos 1, a gente já sabe o resultado, né, que dá 70%, mais aqui, menos 1, 70% de crescimento. Ou seja, com uma simples abertura de uma nova unidade, o negócio foi lá para cima, fui para 70% a mais de faturamento. Porém, quando eu pego aqui e chego depois da minha despesa financeira, porque eu tive que pegar um empréstimo para abrir essa mesma unidade. E voltando aqui para a gente ver a questão do empréstimo, é aquilo que eu falei. Ah, eu vou abrir uma unidade, abrir uma empresa, ou reformar um negócio, alugar um ponto, ter capital de giro para comprar estoque no começo, os primeiros meses de operações, não vai ser menos de 600 mil reais. Dividido em 24 vezes, vão ser 24, 25, pensando assim, de uma forma bem macro. 2% de taxa de juros teria mais ou menos aqui 31 mil. Então, eu até fui um pouco mais gentil aqui na operação e coloquei 10 mil de juros e 20 mil de amortização. Dá quase na mesma. Então, depois que eu pago, me sobra menos 5 mil. Quando eu vou pagar a amortização, ou seja, se eu não considero a amortização depois do meu resultado ali, então pode ser, aqui pode ter que colocar resultado líquido para ficar mais fácil. Não considerar imposto sobre resultado. Deixa eu colocar aqui o seguinte, não vamos considerar imposto sobre resultado, não. Vamos colocar isso aqui tudo como o mesmo resultado. Então, vou colocar isso aqui, que chama isso aqui de após amortização. Então, agora, o meu resultado líquido continua negativo, após a amortização ele continua mais negativo ainda. Porém, vamos colocar aqui que a gente vai ter um faturamento de 80% do valor que eu faturava com uma loja só, ou seja, agora eu tenho duas, eu estou no meu ponto de equilíbrio. Meu ponto de equilíbrio depois de amortização. Então, nesse cenário aqui, eu estou empatando, ou seja, eu abri uma segunda loja, aumentei 80% do meu faturamento, não mudei nada meu lucro. Então, a gente tem que lembrar, aquela boa e velha máxima, assim, não mudou nada meu lucro. Ou seja, eu só aumentei a minha exposição, me endividando mais ainda, porque eu peguei um segundo empréstimo para pagar a abertura dessa filial. Ou seja, faturamento é ego, resultado é o que faz a diferença no seu negócio. Mas faturamento é ego, resultado é o necessário, é aquilo que você precisa, é aquilo que é consistente. Porém, o que mantém sua empresa de pé é caixa. Então, você até melhorou seu resultado aqui. Seu resultado, ele ficou, vamos colocar aqui, ele aumentou praticamente 200% negativo, né? Porque ele inverte mais. Vamos tirar esse sinal daqui, só para a gente poder ter essa visão mais clara. Ou seja, eu saí de menos 10 mil para
mais 20 mil. Ou seja, o meu resultado, não dá para falar que ele aumentou 2, 3 vezes porque ele estava negativo, então não tinha diferença. Mas assim, eu cresci meu resultado de forma bem significativa. Basicamente, aqui eu tive que melhorar meu resultado 100% e ainda consegui dobrar 2 vezes aquele mesmo valor. Porém, eu continuo sem gerar caixa. Ou seja, eu tenho resultado, eu tenho mais faturamento, mas eu não gero caixa, porque eu não considerei amortização. Então, o crescimento alavancado, ele tem esse problema. Às vezes, o empresário olha pela DRE de forma simples, ele vê que, abrindo uma nova loja, ele vai gerar mais resultado. Então, ele pensa, tá tranquilo. Então, se eu tenho uma unidade e ela está me dando um pequeno prejuízo, se eu abro uma nova loja, ela passa a me dar lucro. Porém, ele não considera que ele vai ter que pagar o investimento que ele fez naquela nova loja. Seria amortização. Então, nesse caso aqui, ele vai começar a ver resultado mais significativo 2 anos depois que ele terminar de pagar. Porém, ele vai lá e insiste, porque o empresário não tem essa visão. Ele, às vezes, não tem esse número na mão, ele não tem alguém que faz essa análise para ele de forma consistente. É uma empresa aqui que fatura 500, agora 900 mil reais. Essa empresa não vai ter um controle muito sofisticado ali dentro, com uma equipe financeira para fazer esse tipo de análise. Ele vai ter uma estrutura financeira simples. E é nesse ponto que, às vezes, a consultoria é essencial. Ela vai lá, coloca pessoas mais qualificadas, com uma visão muito clara desse tipo de situação, que sabe como extrair os dados de forma consistente, fazer uma análise e dar uma resposta nesse quesito. Então, aqui, a gente tem um resultado negativo ainda. E aí o empresário faz o quê? Então, eu vou abrir uma terceira loja. Eu já entendi o cenário, já sei mais ou menos quanto fatura, eu vou abrir uma terceira loja. Aí ele vai lá e abre uma terceira loja. Deixa eu colocar, só corrigir aqui os nomes aqui. Ele vai lá e abre uma terceira loja, achando que isso vai resolver o problema da vida dele. O que ele faz? Ele abre a filial 2. Qual que é o problema? A filial 2 ela vai ficar um pouquinho menor do que a filial 1, porque a filial 1 gera um pouquinho menor do que a 7. Então, se eu tenho a filial 2 faturando 375 mil e a filial 1, 400, e a matriz praticamente 500 mil ainda, se eu pego e verifico o meu crescimento, olha você vê, eu faturava 500 mil, agora eu faturo 500 mil mais 400 mil mais 375 mil, a soma de tudo isso, 1.175.000, ou seja, o meu negócio cresceu desde a primeira unidade até agora, praticamente, vamos fazer isso aqui, menos 1, 155%. Ou seja, eu mais do que dobrei o meu negócio. Era para ele estar dando lucro. Vamos ver se ele vai dar lucro. Vamos considerar a mesma carga tributária de 15%. E aqui eu já posso ter saído, eu estava no simples, foi para o lucro presumido, pode impactar vários outros cenários, mas ali continuo com uma receita líquida positiva, todo mundo com 35% de custo de vendas, porque é o mesmo custo de vendas ainda. Estou tentando padronizar o meu negócio, manter a qualidade, então o custo se mantém. Meu lucro bruto só vem caindo com o passar de mais lojas. Ah, Carlos, mas eu abri uma loja e estourei. Ok, pode ser um caso. Mas quando você abre filiais, a tendência é que elas faturam um pouco menos do que a matriz, pelo menos no começo. Despesas operacionais. Considerei o mesmo tanto. E aqui a despesa operacional vai ficando cada vez mais representativa. Despesa administrativa, mesma coisa. Vamos diluir despesa administrativa. Era 100 mil, 20 mil para cada loja só para contribuir uma estrutura, uma necessidade ou outra de uma pessoa. Resultado da operação. O meu resultado da operação aqui, ele já começou a ficar mais baixo ainda. Então, vamos colocar que a gente literalmente zera o custo administrativo dessa operação. Beleza, ainda deu um pouquinho a mais de margem. Perfeito, mas a minha despesa financeira continua a mesma, porque eu tenho que pagar aquele empréstimo que eu estava falando dele lá atrás. E aí eu tenho que continuar pagando as minhas amortizações, porque não deu tempo de eu liquidar todas as amortizações. Como é que ficou meu resultado? Meu resultado saiu de menos 10 mil para 37.500 positivo. Pô, legal. Estou gerando resultado. Porém, como é que ficou meu caixa? Continua negativo. Agora eu comecei a reduzir um pouco essa negatividade, mas ele ainda está negativo. A questão é, como eu fechei negativo vários meses, estava a primeira loja fechando negativo, a segunda loja eu abri e fechou negativo, a terceira loja eu abri e começou a liquidar um pouco desse negativo, mas ainda está, o que vai acontecer com essa empresa? Ela provavelmente vai pegar outro empréstimo, porque ela precisa manter o caixa dela. Então ela vai pegar mais um empréstimo para pagar despesas. E aí, essa bola de neve vai começar a girar. Então, nesse cenário, o que eu sempre falo
com o empresário é que, até para você pegar capital emprestado para crescer, você precisa planejar. Porque às vezes você tem uma imaginação, você tem um feeling, pensa, avalia que pode ser que seja muito melhor um novo negócio, que vai diluir custo, que vai dar uma certa rentabilidade, que qualquer faturamento a mais vale a pena, já que tem margem de contribuição. Nem sempre é assim. Principalmente se você estiver captando recurso para fazer esse crescimento. Porque quando o crescimento sai naquele modelo de capital próprio, bootstrap, aquela coisa toda, ótimo, muito legal. O seu negócio vai conseguir, mesmo que devagar, crescer. Mas se você está dependendo de capital de terceiro, não. E mesmo naquele que você não dependa, você está colocando cada vez mais em risco o seu capital. Então vale a pena sempre fazer uma boa análise financeira, ter uma boa DRE, ter uma visão muito clara do resultado que a sua empresa tem capacidade de gerar, simular cenários onde as novas unidades faturam um pouco menos, para que você possa ver se de fato elas vão ou não gerar margem de contribuição. Aqui nesse desenho que eu fiz, eu ainda coloquei um cenário onde as outras unidades ou zeram ou geram uma margem de contribuição pequena, lá na última linha mesmo, caixa, resultado após amortizações. Porém, tem muitos cenários em que as novas unidades passam a dar prejuízo e elas até consomem o lucro que outras unidades dão. Tudo tem que ser muito bem avaliado e estruturado. A ideia era trazer isso até aqui para vocês. Eu espero que tenha sido um conteúdo que ajude vocês a entender um pouco mais por que dessa questão de que algumas empresas buscam capital de terceiros, vão crescendo. Parece que o negócio está alavancando, chegando numa situação extremamente confortável, aí de repente o negócio quebra. É por causa desse tipo de crescimento mal planejado. E às vezes tem muito aquela questão, eu já falei de alguns tipos de empresário, tem aquele empresário de fé, que ele acha que vai dar certo sem olhar os números. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido bem esse recado e possam replicar isso no mercado, levar isso para mais pessoas e cada vez mais capacitar esses empresários do Brasil continuarem a mover a nossa economia. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço muito quem assistiu até aqui. Não se esqueça, se você quiser acompanhar os nossos conteúdos, se inscreve no canal se você não for inscrito. E lembrando, quase 93% das pessoas que assistem vídeos nesse canal não são inscritas, então nos ajuda nisso aí. Segue lá, é Carlos Pires Consultor, para resultado em foco em qualquer uma das redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.